que seria o estado da arte de uma determinada área? Por exemplo, se a gente dissesse assim, Teorema de Pitágoras. Eu não sei se vigora com que a proposta, mas eu acredito que sejam tipo coletâneas e vários trabalhos que tenham ou que envolvam ou que estão direcionados à questão do assunto, como foi colocado o Teorema de Pitágoras. Não sei se tem a ver, mas eu acredito que tenha relação. Quem foi que falou? Rebeca. Exatamente, Rebeca. O estado da arte, ele vai ser uma visão ampla sobre o assunto, certo? E esse ampla aí nós vamos entender com a ideia de profundidade. Ou seja, tudo aquilo que foi produzido sobre o Teorema de Pitágoras, claro que a gente fala tudo, mas esse tudo é entre aspas, né, pessoal? Porque jamais a gente vai conseguir tudo de qualquer tipo de assunto, porque nós temos aí mais de 200 países, nós temos aí diferentes idiomas, mas assim, quais são os principais trabalhos, os mais renomados, e aquilo que foi feito sobre o Teorema de Pitágoras? Então, nós iríamos reunir tudo o que foi feito sobre o Teorema de Pitágoras, pelas universidades, pelos grandes centros de pesquisa. Então, todo esse aparato, né, vamos dizer assim, todo esse arcabouço teórico seria apresentado. Então, o estado da arte, ele tem esse viés de dizer que foi toda a produção de determinada área. Isso é o que a gente chama de estado da arte. Existe também o estado do conhecimento, que seria já algo mais específico, como, por exemplo, a gente poderia dizer qual é o estado do conhecimento das produções da UFPE. Ou seja, a UFPE, ela é uma amostra em relação às outras universidades do Brasil, por exemplo, e do mundo. Ela é uma pequena fração do que pode ter sido produzido em determinada área, por exemplo, um Teorema de Pitágoras. Então, eu tenho o estado da arte, que seria toda essa produção, e tenho o estado do conhecimento, que já seria algo mais específico, algo mais pontual. Tranquilo? Posso passar? Sim, sim. Beleza. Então, em relação às características de uma revisão narrativa, não informam as partes da informação utilizada, não informam a metodologia para a busca de referências e não informam os critérios utilizados na avaliação e seleção dos trabalhos. Veja, às vezes você diz assim, faça uma pesquisa, aí a primeira coisa que qualquer aluno, qualquer pessoa vai fazer é o quê? É o Google. Joga no Google. Só que a grande questão é que nós estamos trabalhando, minha gente, com a área acadêmica, ou seja, com a pesquisa científica. Então, se a gente está trabalhando com a pesquisa científica, nós precisamos desenvolver um método científico. Ou seja, eu tenho que informar quais foram os passos que eu fiz para poder chegar naquela informação. Eu tenho que ter uma metodologia para buscar esses estudos e eu também tenho que ter o quê? Critérios. Só que na revisão narrativa, a gente não tem isso de forma clara. Porque você pode dizer, mas antes da revisão sistemática, que ela, vamos dizer assim, tem aproximadamente aí 6 anos, 5, 6 anos, 7 anos aí que ela foi desenvolvida. Como é que as pessoas faziam pesquisa? Faziam e fazem usando a revisão narrativa. Só que a gente tem que ter muito o quê? Cuidado. Muito cuidado com a revisão narrativa, para que a gente não possa seguir determinado viés. Ou seja, só pesquisar aquilo que o orientador quer ou aquilo que o programa faz, mas a gente precisa ter uma visão mais holística, mais ampla. Então, sempre foi feita a revisão narrativa, mas não é porque sempre foi feita que nós devemos fazê-la agora. Podemos fazer? Podemos. Agora, tentando tirar o máximo possível do viés.
E aí eu vou conseguir tirar esse viés de forma muito clara, fazendo o quê? Uma revisão sistemática. Então, dentro da revisão narrativa, eu tenho uma análise da literatura publicada em livros, artigos, revistas, impressas ou eletrônicas, e eu tenho uma análise crítica e pessoal do autor. Então, permite o leitor adquirir e atualizar conhecimento sobre determinada área específica, mas não tem um caminho metodológico. Ou seja, se eu for fazer um estudo aqui em Pernambuco, eu vou chegar a um determinado resultado. Se outra pessoa for fazer na Bahia, na mesma temática, ela vai chegar a outro resultado, resultados diferentes. Não pode ser replicado. Então, a gente pode entender o quê? Que as revisões narrativas, ela não fornece dados quantitativos, não trabalha com a questão quantitativa, então, por isso, elas são consideradas revisões o quê? Qualitativas. Então, toda revisão narrativa, ela é uma revisão qualitativa. Já a revisão sistemática, ela é uma revisão planejada, que vai responder a uma pergunta específica. Por exemplo, quais foram aí as características de determinada coisa? Ou seja, utiliza métodos explícitos e sistemáticos, por isso o nome revisão sistemática, para identificar, selecionar e avaliar criticamente os estudos e para coletar e analisar os dados dos estudos incluídos nessa revisão. Então, os trabalhos de revisão sistemática são originais e têm rigor metodológico. Então, pessoal, entendam o rigor metodológico como uma replicação. Se eu digo lá, 2 mais 2 são 4. Aí você diz, não acredito. Aí você vai replicar, você vai reproduzir em outro ambiente, de outra forma, e você vai chegar ao mesmo resultado. Então, essa ideia da replicação, ela acontece dentro da revisão sistemática. E aí, existe um instituto aqui no Brasil, que é esse Instituto de Colaboração aí, Cochrane. Ele indica 7 passos para o desenvolvimento de uma boa revisão sistemática da literatura. Uma primeira seria a formulação da pergunta. Você tem que fazer uma boa pergunta de pesquisa para que você tenha uma boa pesquisa. Então, eu tenho que fazer uma boa pergunta em relação a como eu vou encontrar esses estudos para que eu possa encontrá-los. Eu tenho que saber localizar esses estudos, tenho que saber fazer uma avaliação crítica deles, porque não adianta de nada você só selecionar aqui, eu achei 20 artigos. Mas o que é que falam esses 20 artigos? Não sei. Então, você tem que saber avaliar. Você vai ter a oportunidade de coletar os dados, analisar e apresentar esses dados, interpretar, e você vai aprimorar essa revisão e dizer aqui, faça esse procedimento que você vai conseguir ainda achar mais coisas do que eu achei. Vocês vão ver isso aqui na prática. Tem um outro... Eu vou mostrar a revisão que eu fiz, e aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com isso. Então, para ficar mais claro a diferença entre revisão narrativa e sistemática. A revisão narrativa ela é ampla, lembra, da subjetividade, já a sistemática ela é específica. Geralmente, frequentemente não se especifica a fonte na revisão narrativa. Já na revisão sistemática são fontes abrangentes, estratégia de busca explícita. E aí na seleção dos artigos também não é especificada. Já na sistemática é uma seleção baseada em critérios aplicados uniformemente. Já aqui não está claro como você vai fazer. Você vai fazendo de acordo com o seu achismo, de acordo com a sua experiência naquela temática. E isso aí vai gerar vários furos que podem passar aí vários artigos, vários estudos importantes e você não vai identificar. Então, dentro da avaliação, a revisão narrativa ela é variável,
Já a revisão sistemática ela é criteriosa e é reprodutível. Em relação à síntese, ela é uma revisão qualitativa, já a sistemática ela é quantitativa, eu vou dizer por quê, e ela pode ser uma síntese quantitativa que inclui um método estatístico, e aí vai ser chamado de meta-análise, se eu usar a estatística aqui, ó. Aí, se eu não quiser usar a estatística, então ela não vai ser uma meta-análise, vai ser só uma revisão sistemática da literatura normal. E as inferências que a gente pode fazer dessa revisão, às vezes baseadas em resultados da pesquisa clínica, lembrando que é da área médica, e frequentemente baseada em resultados da pesquisa clínica, ou seja, às vezes aqui na revisão narrativa, e aqui diz o quê? Frequentemente. Essa revisão aqui, ela vai depender muito do processo, dos lugares que foram buscados os estudos. Já a revisão sistemática, não. Você vai ter uma visão mais específica da coisa. Realmente você vai chegar naquilo onde você quer. Bom, pessoal, então aí a gente vai para a parte de revisão sistemática. Como eu estava falando, qual é o conceito, né, de revisão sistemática da literatura? Ela é uma forma de pesquisa que utiliza como fonte a literatura sobre o tema, como a gente estava discutindo. E esse tipo de investigação, ele disponibiliza um resumo das evidências, ou seja, daquilo que você conseguiu, vamos dizer, achar com aquela pesquisa. Então, relacionados a essa estratégia de intervenção específica mediante métodos explícitos, ou seja, a coisa vai ser feita de uma forma que, independente do estado, do lugar, as pessoas vão conseguir chegar no mesmo resultado. Então, por isso que se chama revisão sistematizada. Sistemática, né? Então, dentro da classificação da revisão sistemática, nós temos aí uma revisão qualitativa, que é chamada de síntese, a quantitativa, que é síntese com análise estatística, e descritiva ou com meta-análise, né? Meta-análise que você já sabe que é quando nós temos a análise estatística, e com a abordagem qual e quant, que seria a revisão integrativa. Então, quando eu consigo misturar, né, a revisão sistemática com a abordagem qualitativa também, então eu vou caracterizar aí a revisão integrativa. E agora chegou o quadro que eu queria que vocês percebessem, né? Nós temos aí, só dentro da revisão sistemática, eu posso ter ela quantitativa, e aí dentro da parte quantitativa ela pode ser a síntese com análise estatística. Se for sim, ela vai ser uma revisão sistemática quantitativa com meta-análise, e ela pode, se ela não tiver meta-análise, ou seja, se ela não usar uma análise estatística, vou até botar assim, ó, com análise. Com a análise estatística, né, você vai ter, que já está aqui em cima, você vai ter a meta-análise. Sem a análise estatística, você vai ter uma revisão sistemática descritiva. Já eu posso ter uma revisão sistemática quanti-quali ao mesmo tempo, ou seja, eu vou usar a revisão sistemática, mas eu vou fazer tratamentos qualitativos com essa revisão sistemática. Então, ela vai ser integrativa. E tenho a revisão sistemática qualitativa, que vai ser denominada de síntese, e aí vai escolher a metodologia segundo a observação. Por exemplo, se vai ser meta-síntese, meta-estudo, meta-etnografia, síntese narrativa, síntese temática e meta-agregação. Isso aqui é mais utilizado na área de saúde, minha gente. A gente vai realmente trabalhar mais com essa parte aqui, quantitativa ou quantitativa e qualitativa, mas na maioria das vezes vai ser a quantitativa. Então, como é que funciona na prática a revisão sistemática? Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Beleza. Você vai ter que definir a questão de pesquisa, ou seja, a documentação da metodologia, como é que você vai redigir aí o seu protocolo, como é que vai ser a sua introdução, sua justificativa, seus objetivos e metodologia. Dentro da questão da metodologia, você vai ter os critérios que você vai utilizar, qual é a base de dados, estratégia de busca, o processo de triagem, a síntese desses dados, a avaliação da qualidade das evidências e a redação e publicação do resultado. Tudo isso a gente vai ver agora, na prática. Então,
quais seriam os passos, né, para você desenvolver essa revisão sistemática de forma bem didática? Seria definir a pergunta da revisão, não é a pergunta de pesquisa, requer uma questão bem formulada e clara. Segundo ponto, os pesquisadores devem se certificar que todos os artigos importantes ou que possam ter algum impacto na conclusão sejam revisados, ou seja, quais são essas evidências, como achá-las.